Como sabem, esta semana tornou-se invisível, definitivamente invisível, um amigo meu, poeta, o maior poeta latino-americano, do continente latino-americano, chamado Ernesto Cardenal. O Ernesto Cardenal, antes de se ter tornado um monge e depois de ter sido ordenado presbítero, fez parte sempre da frente sandinista contra o Somoza. Eu sou a família Somoza na Nicarágua. E então, quando a frente sandinista tomou o poder, ele foi nomeado, primeiro tinha sido uma espécie de embaixador itinerante pela causa sandinista da libertação da Nicarágua. Depois, ao primeiro governo que se formou revolucionário, ele foi escolhido para Ministro da Cultura. E é nesta condição de Ministro da Cultura, procurava alfabetizar e promover escolas de poemas, etc., criação de poemas. Ele não era Ministro da Cultura como agora, era revolucionário. E então, nessa circunstância, o Papa visitou a Nicarágua, o Papa João Paulo II. E quando tinha de cumprimentar o governo, é claro. E então, quando chegou ao Ministro da Cultura, que é o Padre Ernesto Cardenal, ele até se pôs na postura humilde de se ajoelhar perante ele, para beijar a mão, e o Papa não aceitou, não havia coronavírus, não aceitou a mão que ficou estendida e fez o dedo a riste uma admoestação pública que depois culminou na sua dispensa do exercício do Ministério. Está situado, portanto, o Ernesto Cardenal, que faleceu esta semana com 95 anos. Quando jovem, escreveu um poema que ele próprio faz uma introdução e depois pós-poema. Dou-te, Cláudia, portanto é um poema para Cláudia, ainda jovem. Eu sonhava que ia ser monge, depois trapista e sandinista. Dou-te, Cláudia, estes versos, porque tu és a dona. Os escrevi simples para que tu os entendas. São para ti somente, mas se a ti não te interessam, um dia se divulgarão, talvez por toda a Hispano-América. Previa. E se ao amor que os ditou tu também o desprezas, outras sonharão com este amor que não foi para elas. E talvez verás, Cláudia, que estes poemas, escritos para conquistar-te, despertam em outros casais e namorados que os leiam os beijos que em ti não despertou o poeta. Pois bem, o poema. É um poema pequeno, visto. Veja lá se alguma vez escrever um poema de amor assim. Ao perder-te eu a ti, ela não correspondeu ao amor. Ao perder-te eu a ti, tu e eu perdemos. Eu, porque tu eras o que eu mais amava. E tu, porque eu era o que te amava mais. Mas de nós dois, tu perdes mais que eu. Porque eu poderei amar a outras como te amava a ti. Mas a ti não te amarão como eu te amava. E depois diz assim: moças, que algum dia leiam ou ouçam, emocionadas estes versos, e sonheis com um poeta
sabei que eu os fiz para uma como vós, e que no meu caso foi em vão. E depois ele evolui, portanto, acaba por ter um grande escritor, mas sempre na linha da poesia. E eu, numa determinada altura, há um livro que ele, antes de mim, escrevi o livro dos Salmos, mas ele também não foi todos, foi só de alguns. Fez uma adaptação dos Salmos bíblicos. Como revolucionário, não se identificava bem com aquilo, aquela linguagem não usaria. Mas então, um desses salmos chama-se o Salmo do Homem que vê a realidade e não se cala. Que é muito difícil. Por cobardia cala-se. Ouve, Senhor, então está em forma de salmo, oração. Ouve, Senhor, estes versos que te rezo ao contemplar a realidade em que vivo. Maldito seja o sistema que não deixa sonhar os poetas, nem permite dizer a verdade a quem pensa. Serão seus dias de luto e de lamento, porque matou no homem o mais digno. Maldito o sistema que não pratica a justiça e persegue e tortura e encarcera a quem anuncia. Terá que justificar sua conduta ante a história e não encontrará nenhuma palavra de defesa. Maldito seja o sistema que só procura a aparência da grandeza, quando estão morrendo de fome os homens das suas fronteiras. Do mesmo modo que progrediu cairá, porque construiu seus alicerces sobre corpos vivos e sangues inocentes. Maldito o sistema que tenta matar no homem a dimensão da transcendência e coloca no seu lugar o Deus dinheiro, o Deus sexo e o Deus progresso. Destruir-se-á por dentro, irreversivelmente, porque o coração do homem foi bem feito e ninguém pode matar em nós esta sede de infinito que nos queima. Feliz será, porém, o homem que bebe água na fonte da praça junto ao povo. Não terá motivos para se envergonhar de nada, nem terá que baixar seus olhos ante qualquer homem honesto. Feliz o homem que a força de interiorizar se fez livre por dentro e não se importa já com a denúncia dos fortes. Serão seus dias como o trigo da terra, cheio de sol e esperança partilhada, e o seguirão os povos da terra. Feliz o homem que não assiste a reuniões importantes, nem acredita nos discursos do governo. Feliz o homem que assim pensa, porque terá sempre tranquila a sua consciência, mesmo que sofra a incompreensão e até o desprezo. Ernesto Gardará é a minha homenagem nos 95 anos dele. Eu também tenho alguns amigos que puseram, Fernando Moreira e assim, o apoiaram. Que é muito conhecido por ter sido Exato. ministro sandinista, depois criou uma comunidade, depois escreveu um livro sobre Cuba. Os americanos não deixaram. Claro. Não podia. Depois, quando começou a ver que também no governo o ministro tinha de ser mais poder do que cultura, é evidente que deixou logo. Exato. Deixou logo. Estas pessoas nunca vão e assim, estão lá um tempinho, mas veem logo o poder corrompe. Mas a retirada do poder é mais fluido. É claro.
Agora vamos ouvir o carro. Ora, eu tenho aqui uma história para contar, Já mas não é essa história que vou contar, porque se me dão o assim. Eu vou ler aqui um pequeno poema da Rosa Guerreiro Dias e depois vai fazer a voltinha, porque a história que eu tenho para contar carece de uns minutos de intervalo. E como ainda estamos há pouco tempo, então vou ler este poema, que isto homenageia o Mário Viegas. E como no dia 1 do mês que vem faz 24 anos sobre que ele morreu e nós não vamos estar cá, então ontem estive a falar do Mário Viegas. E depois falarmos a voltinha e eu vou contar a minha história, porque depois vai crescer de uns minutinhos de intervalo. Ok. Os poetas não morrem. Não chores, meu amigo. Não vês que é mentira? Não vou, eu já disse, eu fico contigo. Que trapaça. A morte não pode levar quem espalhou na terra tanta alegria, quem chorou, quem riu dizendo poesia. Por isso e por tudo, os poetas não morrem, terão que ficar. Que graça eu esta grande trapaça, diz o poeta ao mundo, gozão de chalaça. A morte lhe diz, bem, chegou a tua hora. O poeta ri, gargalha, troça dizendo, diz lá outra vez, não estou entendendo. E empurra a negra morte pela porta fora. Ela sai à força, mas leva a vida. E para mostrar o seu poder, apenas lhe deixa a carcaça estendida. O poeta se ergue em frente à morte, grita glorioso. Ficaste moço, e em posse desfaz. Apesar disso não me dou por vencido. Ainda que eu vá para o além perdido, a obra que deixo jamais matarás. Dona Laura. Quem tem mais poemas pode tentar com a vossa também. Tem toda a gente. Toda a gente tem. Não lês qualquer coisa, meu amor. Então vamos lá, o menino. Olha, vamos lá, Tó. Vamos lá. Anda, está aí. Ó, Tó, Tó, vais ler, mas lês alto, que é para ficar bem o som gravado, está bem? É de Braga. Faz uma introdução. Vou ler este livro, é da minha mãe, ela escreveu. Pronto, vou ler. Por todo o caminho que percorri, hoje a gratidão mora em mim. As viagens que fiz, os locais que conheci, os livros que li, os filmes que vi. Todas as pessoas que passaram por mim, todos eles foram meus mestres. Há o universo todas as oportunidades que me deu e eu aproveitei. Aprendi que tudo é feito de momentos. Tínhamos nós a capacidade de perceber isso. Parabéns ao filho. Já que está desse lado. Francisco, anda lá. Pronto, anda lá. Pronto. E pensar um bocadinho na atualidade, começa assim. O que se passa com o coronavírus? Há umas pessoas orgulhosas, as televisões e jornais muito dizem. A realidade é que há muitos mais vírus. Parece que muito se debate a eutanásia. Médicos, políticos e religiosos se confrontam. Muitos dizem suicídio, outros dizem homicídio. Eu prefiro dizer que confusão e tristecídio. No barracão da cultura houve debate da espiritualidade. Muito se debateu e parece que muito se aprendeu. O que entendo é que nisso cada um tem a sua mentalidade. Quem disse nada quer falar, quem disse nada quer falar, diz que se esqueceu. Neste mundo esquisito há muita violência. Assiste-se a muitas violações. Para se ter paz é preciso paciência. Para o mundo mudar tem-se feito canções. No Barracão de Cultura ganhei um amigo recente. Seu nome é Carlos Silva. Vi um vídeo de ele a mostrar um tal senhor Nuno Sérgio, parece que é produtor de aguardentes. Apesar de não conhecer bem, gosto de suas palavras e poemas.
tem aquele toque que pareceu pães quentes. Quem sou eu? Sou eu. Quem eu sou eu. Muitas tristezas comigo estão, sofrer de amar, eis a questão. Sou um homem normal, nenhum Romeu. Que vão conhecer o Joaquim Freitas, bom rapaz e trabalhador com colmeias. Tem muito bom falar da vida e espiritualidade. De seu bom caráter não tenho suspeitas. Demonstra ser um amigo e nisso ter qualidade. Francisco, hã? É preciso escrever. Depois vamos Poema das coisas belas, de António Gedeão. As coisas belas, as que deixam cicatrizes na memória dos homens, por que motivo serão belas? E belas para quê? Põe-se o sol porque o seu movimento é reativo. Derrama cores porque os meus olhos veem. Mas por que será belo o pôr do sol? E belo para quê? Se acaso as coisas não são coisas em si mesmos, mas só são coisas quando coisas percebidas, porque direi das coisas que são belas? E belas para quê? Se acaso as coisas forem coisas em si mesmas, sem precisarem de ser coisas percebidas, para quem serão belas essas coisas? E belas para quê? Laura vai ler aqui um poema do... Toda a gente conhece, mas lá amanhã faz ano. Eu lembrou-me do livrito dele, andei a folhear isto e tal. Isto. Quando vim a este mundo, encontrei-o dividido. Tomei o partido dos pobres para que o mundo fique unido. Na igreja eu aprendi que todos somos irmãos, mas se uns ricos, outros pobres, onde está a comunhão? No Evangelho de Jesus é cheia de revelação. Há pobres porque há ricos, faz falta a conversão. E só quem nasceu de novo, do outro se faz irmão, pois vive unido ao pobre no combate à exploração. Com quem aceita esta via, criamos comunidade, partilhamos nossos bens para dar vida à humanidade. Entre nós cresce a ternura e também a liberdade. Não temos nada a temer, somos irmãos de verdade. Com esta luz, no meu guia, nunca mais tive sossego. Proclamo a boa nova com alegria e sem medo. E agora, o que mais queremos é despertar muita gente para a vida em comunhão, numa terra bem diferente. Já foi há muito tempo, não é? Ou pelo menos vocês. Vamos lá. A autora. A autora, exatamente. Bem? Sou eu aqui. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou mãe, sou filha, mulher guerreira, amiga, amante. Sou a água que te escorre, sou o fogo que deitas comigo. Sou um pouco de tudo e nada neste mundo.